Carandás, no Memorial RS, onde aconteceu há pouco o primeiro dia do ciclo de jornalismo de literatura, onde foi discutido aqui o jornalismo literário com a presença da Eliane Brum, do Vitor Neck e do Edivaldo Pereira Lima, que está aqui do nosso lado. Eu vou fazer uma pergunta para ele aqui sobre o tema. Edivaldo, a Eliane, ela apresentou a ideia dela de que ela não concorda muito com essa nomenclatura, né, de jornalismo literário, e ela diz que o que existe é texto bom e texto ruim. E você admitiu ali a separação entre o jornalismo noticioso, que é aquele de dia a dia, né, e o jornalismo literário, e também concordou com essa perspectiva da Eliane de texto bom e texto ruim. Sendo assim, tu consideraria o texto noticioso sempre como um texto aquém do texto de jornalismo literário? Não, eu acho que cada texto cumpre uma função. A função do texto noticioso é relatar um acontecimento rapidamente, é dar assim, digamos, a essência externa, o objetivo de acontecimento. Então, cada um cumpre uma função. O texto noticioso serve para o leitor travar contato com o que está acontecendo, e o texto de jornalismo literário aprofunda para aqueles leitores que vão querer aprofundar. É óbvio que de 10 pessoas que lêem a notícia, nem todas vão ter necessidade ou interesse do aprofundamento. Então eu acho que uma coisa complementa a outra, não há conflito entre eles. Um serve para uma finalidade, o outro para outra. Não é? Agora, eu acho que diferenciar e chamar de jornalismo literário é importante, porque se a gente pensa em jornalismo bom e jornalismo ruim só, falta diferenciar um pouco mais. Por exemplo, qual o propósito de um tipo de matéria, qual o propósito do outro. Que técnicas você usa, que técnicas você usa para outro. Né? Então, eu acho que o nome pode não ser um nome muito feliz, mas uma nomenclatura que diferencia um do outro é importante, porque senão as pessoas ficam meio confusas. Né? Se você fica só no nível do texto bom e do texto ruim, para as pessoas acho que confundem um pouco. Então é necessário encontrar uma tecnologia que esclareça. A terminologia do jornalismo literário é a mais antiga. Mas, como eu disse, nos Estados Unidos tem outras versões, que chamam de jornalismo narrativo, chamam de literatura da realidade. Então, qualquer que seja o termo, é bom que a pessoa tenha um conceito de que um jornalismo serve para a informação mais rápida e o outro para a informação aprofundada. Tu disse também ali que o jornalismo literário, ele não necessariamente tem que ser aquela matéria longa, matéria extensa. Existem técnicas que é possível fazer um jornalismo literário curto. Sim. Hoje em dia, com o nível acelerado de transmissão de informação, principalmente pela internet, o corre-corre dos jornais, o jornalismo literário está tendo mais espaço nas revistas, né? Nos jornais é meio difícil de encontrar esse tipo de jornalismo. É meio difícil no caso brasileiro, mas eu acho que mais por falta de conhecimento do que é o jornalismo literário. Porque se você pega o jornalismo americano, os jornais diários dão jornalismo literário. É óbvio que não é toda a matéria que vai ter jornalismo literário, né? Mas assim, algumas matérias do dia são feitas com jornalismo literário. Então eu acredito que no Brasil, na medida em que as redações, os profissionais conhecerem mais o que é o jornalismo literário de direito, vão conseguir encontrar soluções para o jornal também. E a gente vai passar, espero, a ter jornalismo literário no dia a dia, no jornal, tal como hoje nós temos nas revistas. Sim. Um colega aqui que estava assistindo a palestra, ele levantou a questão do envolvimento do jornalista para fazer uma matéria de jornalismo literário. Você escrever um texto com um formato de jornalismo literário. O livro A Sangue Frio, do Truman Capote, é um clássico do jornalismo literário, né? Citado como um clássico do jornalismo literário. Mas algumas pessoas que leem o livro dizem que ele perdeu um pouco da imparcialidade. Tu acha que o jornalismo literário acaba trazendo essa perda da parcialidade, da imparcialidade, da busca pela imparcialidade? Olha, para começar, a imparcialidade no fundo não existe. Porque qualquer matéria que você vai fazer, você já vai com um condicionamento cultural, um condicionamento de conhecimento de mundo, um condicionamento até de gênero. Por exemplo, o repórter homem vai fazer uma matéria, ele tem um olhar. A repórter mulher tem outro olhar. São pessoas com algumas diferenças humanas. Então, a imparcialidade, a rigor, não existe. O nosso olhar é sempre um olhar parcial. Então, no jornalismo literário, na verdade, o jornalismo que diz que o seu texto é parcial, ele está sendo arrogante, porque não existe essa imparcialidade. O que existe é o seguinte: honestidade ou não diante da realidade. Então, como é que o jornalista literário age, o bom jornalista literário? Ele diz: olha, eu não estou dizendo que essa verdade é absoluta, estou dizendo a verdade que eu pude compreender. Então, dentro do seu espírito de compreensão, o repórter usa uma atitude correta. Ele não está enganando o leitor, ele está dizendo: olha, essa é a realidade tal como eu consigo entender.
Desde que isso é dito claramente para o leitor, está tudo bem. O problema é você, às vezes, camuflar. E nessa história da impassividade há muita camuflagem por trás. Então o jornal diz que está fazendo uma coisa verdadeira e, no fundo, há um monte de interesses por trás que estão escondidos. Então, como é que o jornalismo literário resolveu isso? Você diz qual é a sua visão. E o leitor sabe que é a sua visão e ele aceita, porque você não mentiu. Agora, o caso do Capaldi, ele é um grande caso clássico em termos de narrativa, mas infelizmente não é um grande caso em termos de ética.